Cumprimentamos os queridos alunos da Escola Técnica Rema. Aqui é o professor Caramuru Afonso Francisco para mais uma aula de legislação imobiliária. Hoje estaremos estudando os temas direitos do proprietário, usufruto, uso e habitação. O direito de propriedade é um direito complexo. Por quê? Porque ele envolve diversas faculdades, diversos poderes. O artigo 1228 do Código Civil diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, o proprietário ele tem ao seu dispor diversas faculdades, diversos poderes. É por isso que na aula anterior nós dissemos que o possuidor é aquele que exerce de fato os poderes inerentes ao proprietário. Então, o proprietário ele tem vários poderes, vários direitos, várias faculdades. Ele pode usar, gozar, dispor da coisa, pode também reaver a coisa de quem quer que injustamente possua ou detenha esta coisa. Mas este direito, ele tem que atender à função social. É por isso que o proprietário ele pode abusar do direito e ser punido por estar exercendo esses poderes, desde que ele faça sem atender à função social. Então, o direito de propriedade, ele envolve o direito de usar a coisa. Mas este uso tem que ser de acordo com a função social. A Constituição diz que um imóvel urbano, ele é utilizado de acordo com a função social, se ele estiver de acordo com as normas do plano diretor. Então, por exemplo, se o plano diretor fixa que num determinado bairro eu tenho que ali ter um uso residencial, se eu quiser colocar uma fábrica ali, eu estarei desatendendo a função social. A função social do imóvel rural é produzir em respeito ao meio ambiente, diz a Constituição. Se eu tiver uma grande área, um latifúndio, onde eu não produza nada, eu estarei desatendendo a função social. E quando eu não cumpro a função social, este imóvel pode ser desapropriado pelo poder público para que ele faça o uso que eu não estou tendo. Então, o proprietário ele tem o direito de usar a coisa, mas ele não pode usar a seu bel prazer. Ele tem que atender à função social. Mas o proprietário também tem o direito de gozar da coisa, ou seja, tirar proveito do bem. É por isso que o proprietário ele pode, por exemplo, alugar um imóvel. Ele aluga um imóvel para alguém morar e aquela pessoa paga para ele um aluguel. Ele está tirando proveito do imóvel, gozando, fruindo do imóvel. Então, o proprietário ele pode usar o bem, mas ele também pode gozar, tirar proveito deste bem. Um outro exemplo, por exemplo, de gozar do bem, é quando eu tenho um terreno e eu permito que se coloque ali uma antena de uma operadora de telefonia a troco de um pagamento pela utilização ali. Eu estou tirando proveito daquele imóvel. Quando eu planto, quando eu cultivo, também eu estou tirando proveito daquele imóvel. Então, uma coisa é usar, outra coisa é gozar. Mas o proprietário também tem o direito de dispor da coisa, ou seja, se desfazer da coisa. Qualquer proprietário pode vender
interessa mais ter aquele imóvel, eu passo para outro, eu vendo para outro, eu alieno este imóvel. Então o proprietário ele tem o direito de usar, tem o direito de fruir, de gozar, e tem o direito de se desfazer da coisa. Mas também o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente as possua. Então, se alguém cercar um terreno, o terreno é meu, eu posso tomar esse terreno de volta para mim. É o direito de reaver. É o que nós chamamos da ação reivindicatória. Quando o proprietário pega de volta o imóvel de alguém que está possuindo o imóvel injustamente. Nós já vimos na aula anterior que a posse justa tem proteção da lei, mas a posse injusta não. Então o proprietário ele pode reaver a coisa de quem injustamente a está possuindo. São esses, portanto, os direitos do proprietário. Usar, gozar, dispor da coisa e reaver a coisa de quem injustamente os possua. Mas sempre atendendo à função social da propriedade. Se não houver atendimento da função social da propriedade, o proprietário estará abusando do direito de propriedade e pode até perdê-lo por conta disto. Como o direito de propriedade ele é um direito complexo, composto de vários poderes, estes poderes podem ser desmembrados. É o que nós chamamos de direitos sobre coisa alheia. Os direitos reais sobre coisas alheias, que são esses direitos que também são previstos na legislação imobiliária. Destes direitos, são vários direitos que nós temos, os chamados direitos reais sobre coisas alheias, nós iremos estudar nesta aula 3 destes direitos. O usufruto, o uso e a habitação. São direitos reais, são direitos sobre imóveis, são direitos que também são absolutos, na sua limitação são exclusivos, também são, via de regra, perpétuos, mas são direitos menores do que a propriedade. Por quê? Porque a propriedade é o domínio absoluto, o poder absoluto sobre as coisas. Onde eu tenho o direito, o poder de usar, gozar, dispor, reaver, atendida a função social. Mas esses direitos são direitos desmembrados do direito de propriedade. São desdobramentos do direito de propriedade. Vamos começar pelo usufruto, que é o mais amplo desses direitos, e inclusive o regime do usufruto, ele serve também para o uso e para a habitação naquilo em que não houver incongruência e ilogicidade. Então, o que é o usufruto? O nome já diz, usufruto. É o direito de usar e tirar proveito da coisa. O usufrutuário, que é aquele que tem o usufruto, ele é quase um proprietário, mas ele não é proprietário. O proprietário, ele pode usar a coisa e ele pode tirar proveito da coisa. Como eu disse, o proprietário ele pode morar numa casa, mas ele também pode alugar a casa. O usufrutuário, ele também pode morar no imóvel e ele também pode tirar proveito do imóvel. Mas tem uma coisa que o proprietário pode fazer e o usufrutuário não pode fazer. É desfazer-se da coisa. O proprietário, quando ele não quer mais o bem, ele pode vendê-lo, aliená-lo
passar para outro. O usufrutuário, ele não pode se desfazer do bem. Por isso que o usufruto é menos do que a propriedade. O proprietário, ele pode usar, desfrutar e dispor. O usufrutuário, ele só pode usar e desfrutar. Então, o usufrutuário, ele não pode vender o bem. O usufruto é a capacidade, é o poder de usar e tirar proveito da coisa. Um exemplo muito comum de usufruto é quando um casal morre, um dos cônjuges morre, ou o marido ou a mulher, e aí o sobrevivente, ele passa o imóvel para o nome dos filhos, mas deixa o usufruto com ele. Ou seja, ele continua no bem, morando ou tirando proveito dele, mas o bem já não é mais dele, agora é dos filhos, que são chamados de nuproprietários. Por que nuproprietários? Porque é um proprietário que não pode usar nem gozar da coisa, só pode vender a coisa. Ele não pode usufruir do bem. Por isso que é como se fosse um proprietário pelado, não é? Ele é proprietário, mas ele não pode tirar proveito nem usar a coisa. Ele só pode vender. Esse é o nuproprietário. O usufrutuário é aquele que pode usar e gozar da coisa. Então, quando eu tenho um usufruto, eu tenho o usufrutuário, que é aquele que pode usar e tirar proveito da coisa. E eu tenho o proprietário, chamado de nuproprietário, que ele não pode usar, nem pode dispor, nem pode gozar, nem usar da coisa, mas pode vendê-la se quiser. Então, o único poder que o nuproprietário tem é o de vender a coisa. O usufrutuário, ele não pode vender a coisa. O que a lei fala a respeito do usufruto? A lei tem muitas disposições aqui. Como nós somos técnicos em transações, estamos no curso técnico em transações imobiliárias, nós nos vamos minudenciar como se estivéssemos um curso de direito. Mas algumas coisas são importantes. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que o usufrutuário, ele não pode vender o imóvel. Ou ele usa o imóvel ou ele tira proveito. Então, o usufrutuário, ele pode alugar o imóvel? Pode. Ele não é obrigado a morar no imóvel. Ele pode alugar o imóvel. Outra coisa, o usufrutuário, ele não pode vender o imóvel, mas ele pode ceder o seu usufruto para alguém, o exercício do usufruto para alguém. Então, eu não posso vender a casa onde eu tenho só usufruto, porque eu não sou proprietário. Mas eu posso passar para outra pessoa o direito de usar e de tirar proveito daquele imóvel. Então, vender o imóvel eu não posso, mas eu posso passar para outra pessoa o usufruto, o exercício do usufruto. Então, uma terceira pessoa pode passar a poder usar e a tirar proveito da coisa, porque o usufrutuário passou, cedeu o exercício do usufruto para esta pessoa. Agora, esta cessão, como é um bem imóvel, ela tem que ser feita por escritura pública. O usufrutuário pode ser obrigado no proprietário a fazer um inventário, fazer um levantamento de tudo que tem na casa, por exemplo, antes de entrar no usufruto. É uma exigência que o proprietário pode fazer. E se o usufrutuário não cumprir essa exigência, que está no artigo 1401 do Código Civil, ele pode ser impedido de exercer o usufruto. O usufrutuário, ele é obrigado a cuidar da coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um usufruto do imóvel, de uma casa, eu tenho que pagar a luz, a água, eu tenho que cuidar da manutenção do dia a dia da casa, embora eu não seja o proprietário, mas é dever do usufrutuário, porque é ele que tira proveito da coisa. Então é ele que tem que cuidar da coisa. Quem tem o bônus
tem o direito de tirar proveito, tem o ônus, tem a obrigação de cuidar do bem que está com ele. Também nós vemos que o usufrutuário ele não deve ser responsabilizado pelas despesas extraordinárias. Ou seja, vamos supor que houve uma obra, eu sou usufrutuário, e eu estou na casa, e há uma obra ali do metrô ali próximo, e se mexe nas estruturas da casa. É preciso fazer uma reforma ampla na casa. Isso não é obrigação do usufrutuário, isso é obrigação do dono, porque o usufrutuário ele tem que tirar proveito da coisa. Agora, se a coisa corre risco, isso já não é por conta do usufrutuário, isso é obrigação do no proprietário, que está no artigo 1404 do Código Civil. O usufrutuário também tem que avisar o dono de toda e qualquer ataque à casa, ao bem que ele é usufrutuário. Ele tem a obrigação de dar conhecimento ao dono, ao no proprietário, de todas as irregularidades que existirem. O usufruto ele se presume vitalício. Então, se não houver prazo, eu posso colocar um usufruto por um prazo, mas ele se presume vitalício. Se o usufruto não tem prazo, quando o usufrutuário morrer, ele está extinto. Né? Ele está extinto. Além do usufruto, nós temos o uso. O direito de uso ele é menor do que o direito do usufruto. Porque o direito de uso, o nome já diz, eu só tenho o direito de usar a coisa. No uso, eu não tenho o direito de tirar proveito da coisa. Eu só tenho o direito de usar a coisa. Então, por exemplo, se eu for usuário de um terreno, eu posso plantar no terreno. Por exemplo, se for um imóvel rural, eu posso plantar no terreno. Né? Eu posso usar aquele terreno como uma garagem, como um lugar de guarda de coisas a céu aberto. Isso é usar. O usuário, que está no artigo 1412 do Código Civil, ele só tem direito de usar a coisa. Ele não pode tirar proveito. O usuário ele não pode alugar um imóvel, por exemplo, porque isso seria tirar proveito, não usar. Então eu posso, por exemplo, usar um terreno. Se eu sou usuário, eu posso usar, por exemplo, aquele espaço como garagem. Mas eu não posso transformar aquilo num estacionamento. Se eu fosse usufrutuário, se eu tenho um terreno vazio, um terreno baldio, eu poderia, se eu sou usufrutuário, eu posso tanto usar como garagem, como eu posso usar como estacionamento e cobrar por isso, porque eu sou usufrutuário. Agora o usuário não, ele só pode usar, ele não pode cobrar de alguém com estacionamento, não, porque ele é apenas um usuário. A lei só traz uma exceção. A exceção é que ele pode desfrutar do bem para satisfazer as suas necessidades e as necessidades da sua família. Então, por exemplo, se ele estiver desempregado, nesse caso que eu disse do terreno baldio, e ele acaba alugando aquele espaço para um vizinho guardar o carro para poder sobreviver. Aí sim, ele só está tirando proveito para a sua sobrevivência. Então o artigo do Código Civil, 1412, ele abre essa exceção quando se trata de sustento da própria família do usuário. Ele pode, de uma forma limitadíssima, tirar proveito da coisa que está usando
para poder satisfazer as necessidades suas e da sua família. E por fim nós temos o direito de habitação. O direito de habitação é uma modalidade do direito de uso. O direito de habitação é o direito de morar de graça em casa alheia. Mas é simplesmente o direito de morar ali junto com a sua família. O direito de habitação é igual ao direito de uso. Só que o direito de uso ele é mais amplo, porque você pode usar de várias maneiras um bem. Agora, o direito de habitação é o direito de morar numa casa que não é a sua. E morar gratuitamente. Esta moradia é um direito que pode ser dado. Então eu posso dar a alguém o direito de ela morar gratuitamente na minha casa. Mas ela só vai ter o direito de morar. Ela não pode alugar, ela não pode emprestar para ninguém. Né? Ela só tem o direito de morar. Esse direito de moradia, ele é até obrigatório no caso previsto no artigo 1831. Artigo 1831, que trata da herança, trata da sucessão, ele diz o seguinte, o artigo 1831 do Código Civil: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquele natureza a inventariar. Então, o viúvo, ele tem o direito de continuar morando no imóvel que era do casal, se for o único imóvel residencial do casal. Então, o viúvo, ele continua, ele tem o direito de morar na casa onde ele morava com o falecido, ainda que a casa não seja dele, ainda que ele não tenha direito à herança, ele tem o direito de morar e de graça. É uma norma que a lei instituiu para que ele, para proteger o viúvo. Ele já perdeu o ente querido, certamente teve uma queda na sua renda e ele só tem essa casa para morar. Então ele tem o direito de morar ali de graça. Ainda que não tenha direito à herança, ele tem direito a morar ali de graça. É o direito de habitação. É o direito de morar de graça, mas só morar. Ele não pode alugar, não pode emprestar. E também nem para satisfazer as suas próprias necessidades. No direito de uso, né, nós temos essa colher de chá que a lei dá, mas no direito de habitação, não. Então, direito de propriedade é um direito complexo. Gozar, usar, dispor, reaver a coisa atendida à função social. Esse direito pode ser desdobrado. Um direito de usar e gozar da coisa é o usufruto. O direito de usar da coisa é o uso. E o direito de morar de graça numa casa alheia é o direito de habitação. Muito obrigado. Passa.